bem, estava muito mal. Falei: Senhor, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é, mas eu estava me sentindo muito mal. E à tarde eu estava no meu quarto, me ajoelhei para orar e pedi para que Deus pudesse me usar como instrumento nas mãos dele, mas mesmo assim eu estava com medo. Não sei, aquele mal-estar, aquela angústia. E eu sei que o inimigo não gosta que ninguém se levante para lutar contra ele. E nós temos orado, o pastor tem orado, minha esposa tem orado, eu tenho orado, por esses dias que a gente vai estar à frente da igreja. Então, eu pensei comigo: Satanás está se levantando contra mim para me deixar com medo e para mim ficar inseguro naquilo que eu vou falar. Por isso que eu pedi para os irmãos orarem, porque a oração, ela quebra tudo aquilo que Satanás tem tentado colocar, aleluia, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória a Deus. E eu creio em nome de Jesus, que se existir alguma coisa, algum empecilho, alguma barreira, caiu por terra agora em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5. É um texto muito conhecido. Eu já ouvi muitas pregações a respeito desse texto, mas o que eu tenho aprendido nessa minha caminhada junto com o Senhor Jesus é que a palavra dele se renova a cada dia. Sempre fala conosco de uma maneira diferente. E hoje não vai acontecer diferente, ok? Todos acharam? Digam amém. Amém. Aqueles que puderem se coloquem, peguem essa palavra do Senhor. Diz assim: a pesca maravilhosa aos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vamos falar o versículo 5, todo mundo juntinho, vai. No 3, 1, 2, 3. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém. Podeis sentar. Eu quero meditar com os irmãos no tema: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Como nos fala o texto bíblico, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E quando ele chegou lá, ele se deparou com uma grande multidão e pediu para entrar dentro de um barco, e se afastou e começou a pregar a palavra. Eu estava pensando comigo mesmo: Simão, provavelmente, com certeza, era um homem que tinha larga experiência e conhecia todo tipo de estratégia a respeito de pescaria. Ele era um homem experiente. Trabalho esse que era a fonte do seu sustento. Nós podemos ver que o escritor, ele diz que eles estavam pescando, e ele afirma ter pescado a noite inteira e não ter pego nada. Imagino que investiram todas as suas forças,
Usaram todos os métodos possíveis e todo o seu conhecimento, mas o resultado continuou sendo negativo. Agora eu quero conversar com você, quero falar com você esta noite, para você se colocar no lugar daqueles homens. Após um dia de trabalho estressante, cansativo, improdutivo, ganho zero, ainda saber que não teria o dinheiro para saldar os seus compromissos, ou seja, fazer a feira, ir ao mercado e pagar as suas contas, trazendo para os dias de hoje, que é uma coisa muito natural. Eu creio que foi assim que eles se sentiram, desolados, desamparados. Engraçado, quando eu falo desse assunto, eu olho nos olhos de alguns irmãos e vejo que as pessoas se identificam com ele, com essa situação. Por que será, hein? Porque quando eu olho daqui de cima, eu vejo que os irmãos prestando atenção no que eu estou falando, muitos têm um olhar que poderiam dizer assim: olha, eu estou passando por um problema e por uma dificuldade tão grande, e parece que o irmão está falando para mim, ou o Espírito Santo está falando para mim. Será? Amém? Mas toda esta situação pode ser revertida quando Jesus está conosco. Nós cantamos aqui vários hinos de consagração ao Senhor, dizendo que nós vamos dar a nossa vida ao Senhor e que nós podemos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Mas o melhor de tudo é que o Senhor também entende tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida e sabe daquilo que eu e você precisamos. Muitas vezes, nós deixamos nos abater pelas coisas que acontecem. Aqueles homens, eles estavam abatidos, trabalharam a noite inteira. Quem já esteve em alto mar aqui? Só eu? Eu e o Alcides? A irmã lá atrás? O mar é um lugar, para quem não está acostumado, é terrível. Tem pessoas que entram no barco, quando o barco para, ele passa mal, e ele tem que voltar para a terra firme. E quando ele desce, ainda ele está bêbado, passando mal. Então eu acredito que a luta daqueles homens foi muito grande durante toda a noite, e eles não apanharam nada. O verso 2 diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles. Eu quero fazer aqui uma alusão, como se o barco representasse o centro da vontade de Deus, o lugar onde Jesus gostaria que sempre estivéssemos. Preste atenção. O barco representa o centro da vontade de Deus, e é o lugar que Jesus quer que nós estejamos sempre. O descer do barco significa sair da direção de Deus. O descer do barco significa que nós estamos saindo da direção de Deus. Amém? Vocês estão compreendendo a mensagem? Sim? Significa abandonar aquilo que nós temos aprendido. Olha, presta atenção aqui uma coisinha. Eu e você fomos alcançados pela graça do Senhor. Eu e você, nós aprendemos muitas coisas com o Senhor. Eu e você, nós temos aprendido muitas coisas com o Senhor. E o autor aqui, o escritor, ele diz que quando nós saímos do barco, nós também abandonamos aquela que é chamada a noiva de Cristo. Mas irmão, estou à igreja, venho à igreja nos cultos, venho na escola bíblica dominical, sim, venho. Mas isso não significa que a minha ou a sua comunhão depende só de estarmos dentro da igreja. Nós não podemos descer do barco, nós temos que permanecer no barco. Lavavam as suas redes. No verso 2 diz: mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as suas redes. As redes representam o talento e a capacidade, as promessas e os projetos que Deus colocou dentro de nós.
Lavar as redes significa enterrar, jogar fora tudo aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Se o barco representa aquilo que nos conduz, as redes representam as ferramentas que nós iremos usar em favor da obra de Deus. E o autor diz: não desça do barco e não lave as suas redes. Não abandone as suas redes. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu sei que nós temos passado por dias difíceis, situações adversas. O inimigo tem se levantado contra a igreja, contra as famílias. Mas Jesus está dizendo: não saia do barco e não abandone as redes. Aleluia. Não saia do barco, não abandone as redes. Eu quero meditar agora com os irmãos em 3 aspectos, 3 lições importantes que nós vamos tirar dessa passagem bíblica. Ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mesmo uma multidão cercando a Jesus, nada pôde ofuscar a sua observação em relação aos pescadores. Aliás, está escrito que Jesus tem olhos como chamas de fogo, nada fica oculto ao seu olhar. Ele conhece tudo e sabe tudo que se passa conosco. Você que está me escutando essa noite, que você está passando por um problema muito grande, muito sério, Jesus tem conhecimento do seu problema. Amém. Jesus conhece a sua situação. O texto diz que quando ele chegou naquele lugar, uma multidão estava cercando Jesus, tanto que ele teve que se afastar. Mas ele atentou para os pescadores. Ele identificou o problema daqueles homens. Da mesma maneira, hoje nós estamos aqui num grande número de pessoas. Você pode até pensar: eu sou mais um no meio da multidão. Não, você não é mais um. Você é uma pessoa especial que está junto com o povo de Deus, e Deus está olhando para você. Glória a Deus. Deus está olhando para você. Ele te conhece desde antes de você se formar no ventre da sua mãe. A multidão apertava Jesus, mas Jesus identificou o problema daqueles homens. Amém? Isso me chama a atenção. Eu quero que você pense junto comigo. Se Jesus entrasse no meu barco, no seu barco, iríamos querer imediatamente o quê? Você está passando por um grande problema, uma desilusão, um problema no casamento, um problema no relacionamento. Qual seria a sua vontade, o seu pedido, quando Jesus entrasse no barco com você? A restauração do seu casamento, a sua empresa que não está indo bem, que ela começasse a ir bem, os seus relacionamentos que estão abalados, que começassem a se consertar, a se reestruturar. Não é assim? Logo quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos no quê? Pensamos imediatamente no milagre. E é assim que funciona? É assim que funciona, igreja? Antes da grande pesca, tiveram que ouvir as palavras de Jesus, tiveram que alimentar a sua alma e fortalecer a sua estrutura espiritual. Aprendemos uma lição muito importante com esta passagem. Jesus nunca vai começar uma obra pelas coisas terrestres, mas sempre pelas coisas espirituais. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Muitas vezes, querido, nós não alcançamos a nossa bênção porque nós queremos primeiramente ver com os olhos da carne. Eu peço alguma coisa para Deus e quero enxergar com esses olhos aqui. Mas toda vez que nós pedimos alguma coisa a Deus, nós pedimos pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, se nós não temos fé que age no campo espiritual, nós não temos estrutura para receber uma bênção ou um milagre. O que o autor está dizendo aqui é que primeiramente nós temos que alicerçar a nossa fé em Cristo Jesus e na sua palavra, antes de recebermos aquilo que nós estamos pedindo, se for da vontade de Deus. Porque a resposta de Deus pode ser sim, não ou espera. Nós não podemos querer colocar
pressionar Deus contra a parede para falar assim: Senhor, eu estou precisando do milagre, eu quero que se realize agora, mas a sua estrutura, ela não está preparada para receber a bênção. Então, quando Jesus chegou àquele lugar, primeiramente, ele pregou a sua palavra, mas nunca deixou de atentar para a vida daqueles homens e o problema que eles passavam. Você se lembra do paralítico que desceram pelo telhado? Quem se lembra da passagem? Passaram, né? Pela multidão, desceram pelo telhado. E eles desceram até onde Jesus estava, e Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. E depois fez a provisão para o corpo curando. O cego Bartimeu, mesma coisa. Todos os homens e mulheres que passaram por grandes provações dentro da história bíblica, primeiramente eles tiveram que acatar a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha para ensinar, para depois serem abençoados. Ana, quando chegou perto do sumo sacerdote, ela não podia ter filhos, Ana, né? E Deus concedeu um filho a ela. Quem foi o filho que Ana teve? Samuel foi entregue no mesmo tempo do seu nascimento para trabalhar na obra do Senhor. E Ana, por ter escutado a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, ela foi agraciada com o filho, entregou seu filho para a obra, e ela se tornou mãe de um dos maiores profetas do Velho Testamento, Samuel, porque ela escutou primeiramente a voz do Senhor. E conosco não é diferente. Não quero pressionar Deus contra a parede. Nós temos que primeiramente aprender a respeito de Deus. Quem é Deus? Como Deus trabalha? E daí Ele vai começar a agir na sua e na minha vida. Muitas das vezes, quando Jesus entra na nossa vida, queremos que Jesus haja imediatamente com as coisas terrestres, e não compreendemos o seu agir, e mal percebemos que primeiro é necessário termos uma estrutura espiritual para receber as bênçãos espirituais que Ele tem reservado para nós. Espere no Senhor com paciência, pois com certeza Ele está trabalhando pela sua vida. Em João capítulo 5, verso 17 diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando ao seu favor. Pode até ser que você não perceba isso, que os afazeres, a correria do dia a dia, os problemas que você tem enfrentado estejam atrapalhando a sua visão espiritual, mas Deus está trabalhando por você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Observemos agora duas ordens de Jesus e das suas atitudes e dos pescadores. Faze-te ao alto mar. Quando acabou de falar, está registrado no versículo 4, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vá para o alto mar. Jesus poderia muito bem ter realizado o milagre de onde estava, pois Ele tem poder para fazer tudo o que quer e como quer. Mas por que Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar? Interessante, né? Por que Jesus falou para eles irem para o meio do mar? O que tem no meio do mar? É o barco e a água, mais nada. O que eu aprendo aqui com isso? A dependência de Deus. Às vezes nós precisamos nos isolar daquilo que nos rodeia no nosso dia a dia, para nós podermos entender o que Deus quer falar para a gente, o que Deus quer falar para mim e o que Deus quer falar para você. O mundo de hoje ele é tão conturbado, tem tantas coisas para fazer. A pastora Alana falou aqui que nós devemos entregar a nossa agenda para Deus, para que possamos arrumar tempo para fazer a obra de Deus, para cumprir. E só nós conseguimos fazer isso quando nós colocamos sozinhos juntamente com Deus. Eu no barco e Jesus comigo a sós. Dependência. Nós precisamos depender de Deus.
Amém? Amém. Você depende de Deus? Amém. Aquilo que impede que tenhamos um relacionamento mais profundo com Deus. É tempo de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele registra lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Você prestou atenção que nós temos que apresentar os nossos corpos? Por quê? Engraçado, né? Apresentei os vossos corpos. Quando nós estamos debaixo da mão de Deus, do poder, da grandiosidade de Deus, nós nos encontramos dentro de um campo de força de proteção. Mas a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, nós saímos debaixo da proteção de Deus. Não é Deus que deixa de nos proteger, é nós que fazemos a escolha e saímos debaixo da proteção da mão de Deus. Quando nós saímos do barco e começamos a lavar as nossas redes, nós estamos saindo debaixo da proteção de Deus. E não vos conformeis com este século. Esse conformar aqui é tomar forma deste século, desse mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Somos diferentes, fomos lavados, fomos resgatados, fomos remidos, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. A velha natureza, ela não deve existir mais. É isso que ele está querendo dizer. Eu tenho que deixar aquelas coisas para trás. Eu tenho que jogar uma pá de terra na sepultura da velha natureza todos os dias. E não vos conformeis com este século, mas renovai pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e agradável e perfeita vontade de Deus é que você não saia do barco. Amém. É que você não lave as redes, que você não enterre aquilo que o Espírito Santo te deu. Amém? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Engraçado, todas as circunstâncias eram contrárias à ordem imperativa de Jesus. Era dia e se pescava geralmente à noite. O cansaço era evidente. E Jesus era um carpinteiro. Que interessante, né? O que um carpinteiro entende de pesca? Diga para mim, o que um carpinteiro entende de pesca? Eu acho que muito pouco, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. O carpinteiro pode não entender, mas Jesus entende. Ele entende. Ele entende. E quem estava naquele lugar não era um simples carpinteiro, era o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que tem entendimento de todas as coisas, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente, aquele que pode tudo em todos. Amém? Glória a Deus. Jesus, como Deus, tinha e tem poder sobre todas as coisas. E eu quero que nós aprendamos uma lição junto aqui esta noite. Você pode ter controle sobre o barco e sobre a rede, mas quem tem poder sobre o mar e sobre os peixes é Jesus. É Jesus. Você pode até controlar o barco e lavar as suas redes, mas quem tem controle sobre o mar e sobre o peixe, sobre os ventos e sobre a sua vida é Jesus. Amém? Nada podemos fazer se não estivermos junto com Jesus. João capítulo 5, verso 5 diz assim: eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Sem Cristo, não somos nada e não podemos fazer nada. Você pode ser o melhor e conhecer todas as estratégias, mas o único que realiza o impossível é Jesus. Amém. Quantas vezes nós queremos fazer com a força dos nossos braços? Quantas vezes nós queremos resolver com o nosso intelecto? E nós sabemos que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Nós somos limitados. Eu e você somos limitados. É para pensar isso. Quando Jesus diz lá em Mateus que bem-aventurados são os pobres de espírito, ele diz que alegre, aqueles que vão herdar o reino de Deus, são aqueles que são humildes e sujeitos à palavra do Senhor e o Senhor da palavra. Sabe por quê que Deus está falando isso essa noite? Porque tem muita gente que pensa que acha que é alguma coisa. Tem muita gente que pensa e acha que é alguma coisa. Não passa de pescador que saiu ao mar, trabalhou a noite inteira, se estressou, se cansou, se arriscou, não sabemos como estava o tempo e não conseguiu nada. Tem gente que acha que é alguma coisa. Nós somos pó. Em Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 19, diz assim: a mesma sorte que tem os animais, temos nós também, porque eles vão para o pó e nós juntamente com eles iremos para o pó. Nós não somos nada, nós não podemos fazer nada, nós temos que ser dependentes de Deus. Amém? Olha o que disse Simão, verso 5: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Com essa atitude de Pedro, ele nos ensina uma grande lição. Mesmo sendo um exímio pescador, um homem que conhecia todas as estratégias da pescaria, ele foi humilde e confiou na palavra de Deus. Ele conhecia, era um homem experimentado nas águas, ele estava acostumado a fazer aquilo, era a fonte do seu sustento, era o seu ofício. Mas quando Jesus deu a ordem, ele falou: Senhor. Ele foi humilde e confiou nas palavras de Jesus e obedeceu. Ele poderia muito bem dizer: olha, Senhor, nós não vamos entrar no mar, porque nós já trabalhamos, de dia não é um horário bom para pescar, a pescaria ela acontece à noite, nós não vamos entrar. Mas ele foi humilde, ele foi tocado pelo Senhor e obedeceu. A grande lição para nós: não ponha aquilo que você sabe e não ponha a força do seu braço à frente daquilo que Jesus tem preparado para mim e para você. Eu vou dizer uma coisa: há caminhos que o homem parecem aos olhos dos homens caminhos bons, mas que no final levam à morte e à perdição. Preste atenção. Jesus está aqui esta noite, está falando comigo e com você. Nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Nós temos que confiar em Deus. Não importa a situação, não importa se as redes vieram vazias, não importa se enfrentar uma noite de tempestade, Deus está contigo. Deus está contigo, Deus está comigo. Quem se lembra de Naamã? Homem importante em seu país. Naamã era cometido de lepra. E quando ele foi procurar o profeta falou o que para Naamã? Vai e mergulha-te 7 vezes no rio. Mas
eu vim de tão longe para conversar com você e me manda mergulhar num rio? Será que na minha terra não teriam rios melhores? No momento que Naamã duvidou, no momento que Naamã se levantou contra a palavra do profeta, ele não recebeu nada. Mas quando ele se humilhou, quando ele aceitou a palavra do profeta, que é a palavra de Deus, e obedeceu, sua pele foi restaurada. Sabe por quê? Porque ele reconheceu, ele aceitou a palavra de Deus, e ele foi e fez como o profeta havia dito. Precisamos quebrar o nosso orgulho e aprender a obedecer às simples palavras de Jesus. Não é tão difícil. Nós temos estudado, nós temos lido, nós temos orado, nós temos jejuado. O Espírito Santo tem nos incomodado, nós temos aprendido. Então por quê? Por que não colocar em prática aquilo que nós temos aprendido? O que impede? Qual a dificuldade? Vou dizer para você qual a dificuldade. A dificuldade é a falta de temor a Deus. A palavra nos diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Sabe quem é o homem sábio? Aquele que teme a Deus e obedece às suas palavras. Esse é o homem sábio. Esta é a mulher sábia. Aquele que ouve, aprende, guarda e pratica. Esse é o que teme a Deus. Deus sempre abençoa e recompensa aqueles que confiam nele. No verso 6 e 7 diz assim: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Você está disposto a lançar a sua rede hoje sobre as palavras de Jesus? Vou perguntar de novo: você está disposto a lançar a rede quando Jesus ordena? Amém. Eu quero tirar uma lição aqui do lançar as redes. Quem quer ser abençoado aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer receber as maravilhas do Senhor, diga aleluia. Aleluia. Então você precisa lançar a sua rede. Enquanto você não lançar a sua rede, o Senhor não vai trabalhar na sua vida. Você precisa lançar a sua rede. O milagre na vida deles foi tão grande que não somente eles foram abençoados, mas também aqueles que estavam ao seu redor. Presta atenção aqui. A partir do momento que você lançar a rede, obedecer às palavras do Senhor e seguir o caminho proposto por Deus, você vai ser bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Que a palavra diz que as redes quase se rompiam, e eles tiveram e dividiram a bênção com outras pessoas, porque Deus tem muito para oferecer. Deus tem muito para oferecer para mim e para você, e tudo isso está numa bandeja de ouro à sua disposição. Basta obedecermos e lançarmos a rede. A sua mão não pode ficar encolhida, o seu barco não pode ficar estacionado na areia, as suas redes não podem ser limpas e guardadas no celeiro. Nós temos que usar, nós temos que colocar tudo aquilo que Deus tem dado para mim e para você a serviço da obra do Senhor. Jesus está dizendo aqui: olha, eu estou abençoando vocês, e vocês têm que abençoar as outras pessoas, têm que dividir. E tem um outro detalhe: para você continuar lançando a rede e ela vir repleta de bênçãos, precisa fazer o quê? Esvaziar a rede. Se a sua rede estiver cheia, se o seu barco estiver cheio, você não pode pegar mais. E como você faz para esvaziar o barco e as redes?
Divide. Dê a outras pessoas. Quando você abençoa alguém, quando você divide aquilo que Jesus tem dado para você, você vai receber mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e a sua rede vai encher novamente, e você vai dividir novamente, a sua rede vai encher e você vai dividir, pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão se achegar aos pés de Jesus através da sua vida. Glória a Deus. Lance a sua rede. Quando você puxar para dentro do barco e chegar em terra, divida e volte e busque mais e divida com as pessoas que precisam. Amém? Amém. Isto é uma palavra profética para a minha vida e para a sua vida. A partir do momento que nós, eu e você, decidimos sobre a ordem da palavra do Senhor, lançar a rede, vai haver uma mudança grande de vida para mim e para você. Você pode até falar assim: irmão, tem que ser uma rede muito grande, porque eu estou cheio de problemas e adversidades. Estava comentando com o pastor Disseu que nós estamos passando por um momento difícil, e o pastor ele me consola da seguinte forma: irmão, confia no Senhor, porque quanto maior a adversidade, mais saborosa e doce é a vitória. Você crê nisso? Amém. Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Essa palavra profética é para mim e para a sua vida. Deus quer nos abençoar para sermos abençoadores. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Nós temos que parar com esse negócio de egocentrismo. Nós não temos que ser egocêntricos, mas sim cristocêntricos. Sou eu, é tudo para mim, em prol a mim, sou eu, mais eu, e mais eu, e mais eu, e mais eu, e mais eu. Para com isso. Para com isso. Quem quiser ser o centro da atenção, corre um sério risco de ir para o lago de fogo e enxofre. Porque aquele que verdadeiramente aceita Cristo, ele não é egocêntrico, ele é cristocêntrico. Não é a vontade dele que vale, é a vontade de Deus. Ele não trabalha para o sustento dele, ele não trabalha para o benefício dele, ele trabalha para o sustento e para a realização da obra de Deus. O egocêntrico não consegue fazer isso. Só aquele que tem Cristo como centro da sua vida, só aquele que tem a vontade de Cristo como regra de fé e prática da sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que foi lida, foi explanada, Senhor Deus. Hoje, tem misericórdia da minha vida, Deus. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Nós somos pó, vamos retornar para o pó, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, dê discernimento e sabedoria, para cada dia aprendermos da Tua palavra, guardar e praticar essa palavra em nossas vidas, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, Deus. Tira de nós, Senhor Deus, toda vontade, todo eu, porque nós sabemos que quando a nossa vontade prevalece, o nosso eu prevalece junto, e isso não agrada o Senhor, Pai. Ensina-nos através do Teu Santo Espírito a Te conhecer melhor, Pai, a conhecer melhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja e cura, Pai. Cura a síndrome do eu. Cura o egocentrismo.
Mostra-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, como nós devemos agir, como nós devemos ser. Porque eu sou limitado, nós somos limitados, Pai. Mas quando nós estamos juntamente com o Senhor, nós podemos... Se existe alguém aqui esta noite, Pai, que acha que é melhor do que qualquer um de nós aqui, que só possa perdoá-lo em nome de Jesus, Pai. E que o Teu Espírito Santo de poder possa habitar no coração dessa pessoa. E ele possa vir a se humilhar nos Teus pés. Verdadeiramente se humilhar aos Teus pés, Pai. E dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado para a Tua obra. E que o Senhor cresça e eu diminua. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Que ela possa ficar guardada no profundo do meu coração como um tesouro. Assim também o desejo para todos que estão aqui esta noite. E que eu possa me lembrar dela todos os dias. Todas as vezes que a velha natureza quiser se levantar, todas as vezes que o meu eu quiser se levantar, que o Senhor me lembre, Pai, que o Senhor me incomode e que o Senhor me mostre que eu sou pó e eu vou voltar para o pó. E se eu não estiver com Cristo, eu vou para o inferno, Pai. Me perdoa, Senhor, se eu tenho feito alguma coisa que tem desagradado ao Senhor. Perdoa o Teu povo, tem misericórdia do Teu povo, Pai. Tem misericórdia. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Pai. Eu poderia ficar agradecendo aqui até o final da minha vida, só dizendo obrigado, obrigado, obrigado. Não seria suficiente para demonstrar tudo aquilo que o Senhor fez por mim e pela minha vida. Toma nas Tuas mãos o Teu povo, Pai, e nos mostra aquilo que o Senhor quer para nós, através do Teu Espírito Santo. Revela a Tua palavra a cada um de nós, Pai. E que nós possamos nos interessar dia a dia, mais e mais, pela Tua obra, pelos Teus mandamentos e pela missão que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Agora, em nome de Jesus, eu te peço, leva-nos debaixo da Tua proteção para as nossas casas. Que possamos ter uma semana realmente de vitória. Amém. Na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. Sim, Deus. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos agradecidos. Em nome e por amor de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Amados, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a igreja.